busca de justiça, Maximiliano e o roubo à joalheria. Década de 90. O soldado PM Maximiliano tinha apenas 2 meses de polícia. Ser um recruta na PM, no centro de São Paulo, não era para qualquer um. A começar pela escala vespertina de 2 por 1. Trabalhava 2 dias e folgava 1. O horário era das 14 às 22h30. Era terrível para quem precisava viajar, como era o caso do nosso herói. A situação se resumia ao seguinte: perdeu o último ônibus? Se vira, vai dormir na companhia. Pior, lá não tinha alojamento. Por isso, Maximiliano perdeu as contas de quantas vezes teve que dormir em uma cadeira na sala de preleção. Além do mais, eram poucos os recrutas que, naquele tempo, eram escalados na viatura do subsetor. A maioria eram escalados nos PPs, postos policiais, onde passavam o dia dando informações. E quando conseguiam sair dos postos, era apenas para preservar um local de crime. Ocorre que naquela época, o antigo tático móvel havia acabado. Sim, um governador simplesmente concluiu que São Paulo não precisava de um tático móvel. Um erro grotesco que posteriormente foi corrigido, quando a força tática atual teve que ser criada para conter os tumultos na capital paulista. Mas isto é outra história. O fato é que, com o fim do tático móvel, viaturas novas que deveriam ser utilizadas nessas áreas acabaram por ser enviadas para a rota. No entanto, algumas permaneceram no batalhão que fazia a área central, o 7º Batalhão, e eram utilizadas como postos de policiamento, estacionadas com prejuízo em áreas estratégicas. No caso de Maximiliano, que estava escalado em uma dessas viaturas estacionadas com prejuízo de ocorrência, o que significava, neste caso, que elas não atendiam ocorrência de jeito nenhum. Caso houvesse algum fato próximo, o policial ali escalado deveria chamar a viatura que patrulhava o subsetor para atendimento e prosseguimento da ocorrência, exceto, é claro, no caso de flagrantes. Neste caso, o policial que pegasse a ocorrência deveria, por lei, conduzi-la ao DP. O soldado Maximiliano passava o dia dando informações, pois sua viatura ficava estacionada na Praça Dom José de Barros, entre a Avenida São Luís, a Rua 7 de Abril e a Rua Coronel Xavier Toledo. Seu trabalho podia ser resumido numa só palavra: tédio completo. Ops, foram 2. Entre uma informação e outra, o policial Maximiliano ficava imaginando o que faria caso, por exemplo, a telefônica da Rua 7 de Abril fosse assaltada, ou a joalheria J. Ster, na esquina da Avenida São Luís com Ipiranga, fosse roubada. Ele imaginava qual seria a provável rota de fuga dos assim chamados meliantes e como faria para impedir ou ao menos atrasar sua fuga. Repassava seu plano várias vezes, corrigia falhas possíveis e buscava aumentar sua segurança em cada plano, caso houvesse um confronto. Ele acreditava que criar uma estratégia antes do fato, mesmo que improvável, era a melhor maneira de lidar com ele, caso viesse a ocorrer. Além do mais, nada mais havia para fazer entre uma informação e outra, a não ser ligar a viatura de vez em quando para preservar a bateria, já que os sinais luminosos ficavam constantemente acesos. Importante lembrar que estas viaturas eram pajeiros e tinham sua parte traseira fabricada em fibra, um detalhe que terá muito peso nos fatos que se seguiram. Naquela época, sempre próximo aos dias de pagamento, entre o dia 7 e 15 de cada mês, haviam muitos roubos a banco no centro de São Paulo, além de vários pequenos furtos envolvendo clientes. Nesta época específica do mês, as viaturas eram realocadas para a área bancária, para prevenir estes ilícitos. Na Rua 7 de Abril havia alguns bancos, portanto, Maximiliano era orientado a se deslocar a pé, sempre com a viatura no seu foco de visão, indo até a Rua 7 de Abril para verificar como andava o movimento e se havia alguém suspeito próximo aos bancos.
Num desses deslocamentos, ouviu pelo HT a chamada em brevidade. Todas as viaturas atentem para suspeitos que estariam praticando roubo à joalheria J. Ester. Alarme silencioso foi acionado. Poderia sim ser um alarme falso, mas, diferente dos bancos da região, o alarme da joalheria nunca havia sido acionado. De imediato, o policial Maximiliano colocou seu plano em prática. Ele sabia que a rota de fuga mais provável seria pela Avenida São Luís, pois ali os ladrões chegariam à rua Dona Maria Paula, pelo viaduto Jacareí, e de lá poderiam acessar tanto a Avenida 9 de Julho como a Avenida 23 de Maio, onde praticamente desapareceriam em direção à Zona Leste ou Sul. Rapidamente, o policial ligou a viatura e se dirigiu à Avenida São Luís. Seu intuito era bloquear a via, impedindo a fuga. No entanto, ele não calculou a velocidade com que os ladrões viriam pela avenida. Conclusão: ao atravessar a viatura na Avenida São Luís, tudo ocorreu muito rápido. Mal teve tempo de desembarcar e se posicionar. Um Opala preto, tipo diplomata, veio em alta velocidade e, ao tentar desviar da viatura, subiu com uma das rodas dianteira na mureta divisória, praticamente decolando, vindo a se chocar com a parte traseira da viatura, que, por ser de fibra, se despedaçou. Um dos pedaços da fibra chocou-se com a cabeça do policial, arrancando sua cobertura e deixando-o meio grogue. Mesmo assim, viu perfeitamente, como se fosse em câmera lenta, o Opala girando sob seu próprio eixo e chocando-se contra o solo da Praça Dom José de Barros, com as rodas para o ar. O policial sentiu seu coração acelerar enquanto corria para trás de uma árvore, onde, já abrigado, bradou: "Não saiam do veículo! Vocês estão cercados! Joguem as armas e as joias para fora do carro, agora!" Armas começaram a voar de dentro do Opala, bem mais do que o esperado. 2 calibres 12, 3 pistolas, 2 revólveres, além de uma arma longa não identificada pelo policial, que gritou: "Eu disse todas as armas!" Ele só gritou isso porque já havia ensaiado em seu plano, mas surpreendeu-se novamente. Mais 2 pistolas com um carregador voaram para fora. 2 facas, um canivete e até um pente voou do veículo. Um pente de cabelo? Pensou brevemente o PM. Seguindo seu plano, bradou em alta voz: "Agora as joias! Rápido! Nem tentem nada! Estão cercados! Não tem a mínima chance!" 3 malotes azuis voaram de dentro do veículo. Eles estavam lacrados, confirmando que os ladrões sabiam que, naquele dia, haveria reposição de estoque na joalheria. Enquanto o apoio retirava os ladrões do veículo e os restringia para socorrê-los ao PS mais próximo, o policial Maximiliano recolheu os malotes de joias e quantas armas pôde. Só aí descobriu que o pente de cabelo, na verdade, era uma lâmina disfarçada. Foi parabenizado por todos os presentes, com palavras do tipo: "Esse recruta é bom, hein? Cara, esse recruta é louco, meu. Caracas, destruiu a viatura zerada para pegar os ladrões. Espero que não seja punido." Esta última frase fez o recruta cair em si. Ele tinha descumprido as ordens de estacionamento com prejuízo, juntamente com uma dúzia de regras de procedimento operacional. Estava perdido em suas considerações quando ouviu uma tosse que mais parecia um rosnado em suas costas. Virou-se e se deparou com o comandante de companhia, capitão PM Hurley, que, após um breve cochicho com seu motorista, o soldado PM Castro, ordenou que todas as armas e joias fossem levadas para sua viatura. Ele faria a pré-apresentação da ocorrência, enquanto os ladrões fossem medicados e liberados. "Depois eu mando te buscar", disse ao recruta, como quem fala a um inseto. O capitão era um homem magro, de estatura mediana, cabelos e bigode completamente grisalhos, que acrescentavam mais ou menos uma década à sua idade verdadeira. Já o soldado PM Castro era um balofo, narigudo, meio calvo e mal-humorado, que era muito malquisto pelos outros policiais devido à sua fama de puxa-saco de comandante, o que era inteiramente verdade. O recruta apenas obedeceu às ordens. Ele nem sabia como proceder. Seu plano só ia até ali. Não havia se preparado para tudo o que aconteceu.
Além do mais, ainda estava meio grogue devido à pancada que sofreu. Depois que carregou tudo na viatura do capitão e esse se retirou em direção ao terceiro DP, onde a ocorrência deveria ser apresentada, o recruta permaneceu preservando o local. Depois de algumas horas, o sargento PM Alberto compareceu ao local e o orientou a anotar tudo o que tinha ocorrido. Isto logo após indagar por que o recruta ainda não havia sido chamado para conduzir a ocorrência, já que ele havia sozinho efetuado as prisões. Neste momento, o recruta pressentiu que algo realmente estava errado. O sargento sabia e estava tentando resguardá-lo. A partir daquele momento, ele anotou em um caderninho que trazia no bolso da farda todos os detalhes da ocorrência. Após o local ser liberado, já tarde da noite, ele foi até o terceiro DP e solicitou uma cópia do BOPC, que na época era o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Civil. Mais de um mês se passou. Embora tenha sido parado para contar a ocorrência centenas de vezes, inclusive na preleção, o policial nunca foi chamado por seu comandante para contar sua versão dos acontecimentos. Até aquele dia. Assim que chegou na companhia, foi informado que o capitão Healy ordenou que ele se apresentasse com urgência em sua sala. Ao chegar, se apresentou ao capitão e convidou a sentar-se, olhando quase que amigavelmente. O capitão começou a falar com uma voz calma, como quem fala a um amigo. Você fez um bom trabalho ao prender aqueles ladrões. Muita coragem da sua parte. Merece os parabéns. Espero que entenda que tive que conduzir a ocorrência para tentar arredondar o estrago na viatura zerada, que deu perda total. Você entende, né? O recruta, sentindo que ia vir mais coisa, apenas acenou afirmativamente, olhos fixos no comandante, que prosseguiu. Eu, sinceramente, te daria um elogio ou uma medalha pelo seu feito, mas infelizmente você descumpriu com suas ações uma série de procedimentos operacionais. Colocou em risco sua vida, das pessoas à sua volta e sim, a dos miliantes. A polícia militar não é mais feita deste tipo de policial. Veja que até o tático móvel foi extinto. Você está em estado probatório e, conversando com o comandante do batalhão, fui orientado a abrir um PAD contra você. Sinto muito. O silêncio reinou na sala. O recruta sabia que PAD significava pedido de demissão sumária. Ele estava fora. Embora o capitão Healy afirmasse que sentia muito, sua voz calma e seu quase meio sorriso não transpareciam tal sentimento solidário. Mas havia um grande erro na estratégia do comandante. Ao dizer que mandaria o recruta embora, ele o deixou sem mais nada a perder, sem opções, a não ser uma, totalmente arriscada, que poderia mandar o recruta escoltado para o presídio militar Romão Gomes. Mas por outro lado, por que não? Pensou o recruta. O comandante interpretou aqueles momentos de silêncio como uma vitória, então deu o golpe de misericórdia. Pode se retirar. Desarme no serviço de dia. Você ficará realizando serviços internos até o término do procedimento. O policial levantou-se vagarosamente, prestou continência, fez meia volta, mas quando chegou até a porta, estacou. Virou-se vagarosamente, com um meio sorriso no rosto, e indagou. Capitão, posso lhe relatar alguns fatos que anotei naquele dia? O capitão disse, pode, mas aconselho a deixar esses fatos para sua defesa, por escrito. O recruta insistiu. Acredito que seja do interesse do senhor que eu relate esses fatos informalmente agora mesmo. O capitão deu de ombros. Então fale. O comandante, sem saber, já havia caído na armadilha. O policial começou relatando todo o ocorrido. O comando permaneceu com uma expressão de desinteresse, até que o recruta afirmou. O mais interessante nesta ocorrência é que haviam 3 malotes com joias. Fui pegar a cópia do BOPC e lá constava apenas 2. Então fui à joalheria e o gerente confirmou que eram 3, inclusive me dando uma cópia do laudo da seguradora. O comandante nem piscou, só perguntou, e daí? Isso não prova nada. Este malote pode ter se extraviado durante qualquer hora da ocorrência. Muitos policiais no local. Inclusive, você é quem teve o maior contato com esses malotes. Você não ficou com nenhum por engano, não? Esta última afirmação
demonstrou enorme desprezo pelo recruta. Um pequeno riso surgiu no canto inferior esquerdo da boca do comandante, que desapareceu por completo quando o recruta afirmou: "Então, comando, parece que o senhor se esqueceu que mais de uma dúzia de policiais viram quando eu coloquei os malotes, juntamente com as armas, em sua viatura. Conversei com algum deles e confirmei que não só viram, como já espalharam a história da ocorrência pelo batalhão todo. E nessa versão tem três malotes. Quando for depor, vou chamar esses policiais para depor em minha defesa. Isso provavelmente não impedirá que eu seja mandado embora. Mas, assim que sair de serviço, também vou ao Colégio PM contar essa história. Duvido que o senhor venha, durante a investigação, ser punido severamente. Mas com certeza suas promoções vão atrasar. E todo o batalhão, se não toda a PM de São Paulo, saberá essa história." O rosto do capitão estava deformado pela raiva. Gritou: "Saia da minha sala! Agora!" Enquanto o recruta saía, de canto de olho viu o oficial pegar o telefone. Pela reação, o recruta sabia que tinha uma chance. Naquela mesma tarde, solicitaram para que o recruta fosse até a companhia. Lá, ele foi informado que faria uma defesa só por mera formalidade, mas que ficaria 7 dias preso por afastamento de posto. Essa punição, na verdade, o ajudava muito, porque ela invalidava qualquer pedido de demissão, pois ele não poderia ser punido 2 vezes, pelo menos administrativamente, pela mesma falha. Perguntou: "E quanto à viatura?" Foi logo informado que nada haviam passado à seção de Justiça e Disciplina sobre este fato. Nos meses seguintes, após a prisão de 7 dias, foi escalado para ficar na esquina da Avenida São João com Ipiranga, sozinho, a pé e apenas com o AT, que utilizava para pedir que uma viatura o rendesse quando precisava ir ao banheiro ou fazer um lanche. Era rondado diversas vezes pelo comandante de companhia, pelo comando de patrulha e pelo sargento Alberto, que sempre parava e conversava com o policial. Sempre bem-humorado, fazia questão de ressaltar, com um sorriso e com uma piscadela ao ir embora: "Você é um bom policial, corajoso, honesto e ousado. Embora tão recruta, fez muitos inimigos poderosos, mas creio que vai se dar bem. Comandantes sempre são transferidos. Com o tempo, tudo volta ao normal. Tenha paciência." E com o tempo, e com a transferência do capitão Hiller, que por acaso acabou sofrendo um processo de improbidade administrativa por motivo nunca sabido, tudo voltou ao normal. Nunca tocaram no assunto da viatura, como se ela nunca tivesse existido. O recruta Maximiliano já não era considerado recruta. Tinha tido sua primeira grande prisão, então o colocaram para trabalhar na viatura, com um antigão, um tal soldado PM concreto. Se caso você quiser saber do tamanho da encrenca que o soldado PM Maximiliano vai se meter, você deve primeiro conhecer quem é o soldado PM concreto. Para tanto, assista o vídeo O Corruptor. Se gostou desse conto, não esqueça de dar o seu like. Se inscreva para não perder nenhuma história. Compartilhe este vídeo com seus parceiros e comente que tipo de vídeo quer ver no canal. Vou deixar 2 vídeos aqui em cima que você vai gostar com certeza. Divirta-se e até a próxima crônica policial em seu canal Papo de Viatura. Fui!